De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A cidade de Belém, capital do Pará, será sede da Cúpula da Amazônia, que será realizada nos dias 8 e 9 de agosto. Os 8 países sul-americanos que compartilham a floresta amazônica, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, já confirmaram presença. Sobre essa questão, nós conversamos agora com César Alvarez, que é consultor da FAO, a FAO que é o órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e Articulação Institucional e Transformação Rural Inclusiva. César Alvarez, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem? Como é que vai, Ana Rosa? Osmo? Prazer te receber aqui. César, vamos falar então desta cúpula da Amazônia, num momento tão importante que a gente vem vivenciando, com a eleição do novo governo no Brasil, e aí que já falou para o mundo inteiro a importância de se preservar a Amazônia, e não só com isso, traz países aí que têm a sua floresta amazônica no seu entorno, e o presidente Lula vem e chama essa cúpula para discutir desenvolvimento sustentável, fim do desmatamento. Queria te ouvir a importância do Brasil realizar esta cúpula da Amazônia aqui no estado do Pará, lá em Belém. A FAO se sente muito honrada em ter sido convidada a contribuir com a cúpula e principalmente com o evento que acontece, a cúpula é parte dela, que são os Diálogos Amazônicos, que começam dia 4 e vão até o dia 6, e que terá 5 plenárias fundamentais para uma visão da diversidade e da responsabilidade dos países e dos povos sobre esse bioma, não apenas do Brasil, evidentemente, ainda que a gente tenha 61% mais ou menos da área, há países pequenos que têm 100% da área, eu acho que é o Suriname, se não me engano. Então, tem responsabilidades muito grandes, né? Você já citou os países. E esta orientação, né, do governo brasileiro, em articulação com os demais países, de escutar os povos originários, os povos indígenas, a sociedade, os pequenos agricultores, o mundo acadêmico, no sentido de haver uma contribuição e uma participação desde sempre, né? A FAO, inclusive, tem um tema que diz consulta com conhecimento prévio e com liberdade. Então, é um processo que, inclusive, vai gerar documentos que contribuirão e serão levados aos chefes de Estado nos dias, então, especificamente das suas reuniões, que começarão dia 8 e 9. Então, a FAO está contribuindo com toda essa dimensão, trazendo convidados de diferentes áreas, não apenas governamentais, de todos os países pan-amazônicos, inclusive o próprio Brasil. A FAO tem uma capilaridade muito forte, né? Então, os nossos colegas das FAO nos países articularam, conversaram com governos e movimentos, estão contribuindo com essa diversidade, e vamos ter algumas atividades próprias e contribuir com o conjunto das atividades em andamento. Será, sem dúvida, nós percebemos, um evento de enorme significado, que irá muito além de uma declaração. Nós já tivemos um exemplo acompanhando a reunião que antecedeu, né, a cúpula preparatória, a cúpula, a reunião em Letícia, né, onde a fala do presidente Lula, articulada com o presidente da Colômbia, mostram que esta cúpula é uma cúpula que sairá com tarefas, responsabilidades de ação conjunta, numa visão de acelerar no curto prazo com responsabilidade, né, da COP 30 em 2025, novembro de 2025, em Belém também. E para além das autoridades da região e dos países onde há a área da Amazônia, também foram convidadas autoridades como, por exemplo, autoridades da França, dos Congos, da Indonésia, esses países que têm também reservas de mata preservada bastante importante. Qual que é a importância, então, dessa cúpula nesse pacto para além da região, um pacto internacional, um pacto amplo aí das autoridades mundiais no que diz respeito a realmente se garantir práticas e ações para a sustentabilidade, para a garantia de uma vida
menos atingida pela emergência climática, que a gente está vendo, por exemplo, a Europa nesse momento batendo picos, né, de calor. E tudo isso faz referência a essas florestas, tanto aqui do Brasil como da Indonésia e Congo, também que ainda é o que seguram para que a situação não seja mais grave. Então, qual a importância de, além da região, ter autoridades de outras localidades do mundo? É uma visão de que esses biomas, as florestas tropicais, têm na contribuição, né, da captura do carbono, têm na questão do controle ou da tentativa da busca, né, de cumprir a meta da COP de Paris, né, que é chegar no máximo um incremento de 1,5% na temperatura comparada com o período pré-revolução industrial. O que nós percebemos enquanto FAO é um alinhamento muito grande dos distintos governos e se expressa a mais recente expressão deste acordo que está em construção e que resultará em ação efetiva, no nosso entendimento, é sempre a referência Pacto e a Declaração de Letícia. E é claro, e a visão de que essas florestas que têm um aspecto central na questão climática, na contenção do aumento da temperatura e todas as consequências tremendas, apenas lembrando matérias dos jornais de hoje, você já deve talvez ter noticiado, né, que na comparação, né, com os dias mais quentes do ano, né, ontem teria sido o dia mais quente do ano nesta data desde 1800, quando começa então a ser medida a temperatura mundial, que é claro, deve ter uma fórmula, né, da medição para diferentes regiões e momentos, né, das zonas. Então, é com esse espírito que a FAO está muito pronta a se colocar à total disposição dos países para sua contribuição na dimensão climática, na dimensão do tratamento das florestas, do reflorestamento, mas também na sua dimensão produtiva, né, da sua sociobioeconomia, a sua diversidade que ainda é pouco conhecida. Eu, alguns dias atrás, estive visitando e aprendendo com o professor Enio Candotti, diretor do Museu da Amazônia, e ele passeando comigo, me mostrando um museu a céu aberto, digamos assim, dizendo, olha, nós apenas conhecemos 10% das sementes da Amazônia. Ou seja, conhecer essas sementes, ter a capacidade de reproduzi-las, conhecer suas especificidades e mais, uma expressão que eu escutei pela primeira vez e ele me contava, eu aprendi, conto para quem me pergunta, as sementes reativas, as sementes reluctantes, que são aquelas sementes que não se reproduzem em qualquer solo. Exige, então, um conhecimento mais além de captar a semente, em que ambiente, em que solo, em que umidade, em que iluminação ela é capaz de se reproduzir. E ele dá o exemplo da borracha, do látex, né, que um dia conseguiu se reproduzir na Indonésia depois de milhares e milhares de sementes e plantas serem exportadas ou mesmo alguns roubadas, né, e finalmente se consegue se introduzir na Indonésia e em outros lugares da Ásia. Então, o conhecimento ainda pendente deste universo, onde habitam 25 milhões de pessoas, onde é preciso um processo de desenvolvimento sustentável também para as cidades, né? E o exemplo e a dimensão são muito grandes, do aspecto produtivo, ambiental, socioeconômico e conservacionista, evidentemente. E quando a gente fala dessa participação da FAO ajudando aí a contribuição desses países no seu entorno, dessa transformação rural inclusiva. E quando a gente fala dessa transformação rural inclusiva, no sentido de ajudar exatamente com que essas populações se desenvolvam, porque é uma região muito rica, como você mesmo falou, de sementes, 10% de conhecimento do que tem lá. Se não tiver cuidado a partir de agora, entender que é o momento, talvez as futuras gerações penem muito por que pode vir, né? Sem dúvida. Quando a gente fala em sistemas alimentares inclusivos, resilientes, nós estamos falando também na diversidade, né, dos produtos, na visão do conjunto da cadeia alimentar, os estrangulamentos, aonde este processo não está atendendo às dimensões da dieta alimentar saudável, o ensinamento, o resgate de produtos e receitas originárias da culinária, na nutrição, nos hábitos alimentares, que são diversos também, né? Então, a FAO tem uma capacidade
e uma estrutura no sentido de identificar, reproduzir, conservar e disseminar esse conhecimento todo, aonde, evidentemente, o meio ambiente e as culturas sejam similares, né? Porque a diversidade também é rica, riquíssima, né? Então, a FAO está plenamente engajada. Já na reunião de janeiro deste ano, quando o presidente do Brasil se encontrou com demais presidentes da CELAC, e estava lá presente o nosso diretor-geral, Mr. Hu, e afirmou um compromisso total com o presidente Lula e com a CELAC, no sentido da sua contribuição em toda a sua dimensão da Amazônia, das atividades da CELAC, que envolvem a pauta da FAO. Agricultura e alimentação, hoje, convenhamos, é um tema enorme e está na pauta do mundo. Ele é parte intrínseca da mudança climática, né, do aquecimento, dos nossos hábitos alimentares, nossas dietas, nossa relação com o ambiente, com os animais, né? Então, a FAO está muito disponível e tem reafirmado isso, é um ponto muito forte neste momento que inicia o segundo mandato do nosso diretor-geral, recentemente reeleito como único candidato, praticamente com 95% dos votos. Foi uma afirmação da estratégia e um papel muito particular, né, da economia e a diversidade panamazônica, não apenas panamazônica, mas sul e centro-americana, né, num momento mundial em que as pautas emergenciais, né, tem na questão do clima o seu ponto forte, né, e na mudança climática e o aquecimento global, mas derivado e vinculados e causando tudo isto, os sistemas alimentares, para o bem e para o mal, têm que ser conhecidos e adaptados e preparados. Esse é um processo de médio e longo prazo, mas a FAO está integralmente comprometida com esse projeto. Perfeito. Conversamos com o César Alvarez, que é consultor da FAO, que é esse órgão da ONU para a Agricultura e Alimentação, em articulação institucional e transformação rural inclusiva. Muitíssimo importante essa colocação sua sobre os sistemas alimentares e toda essa relação com o desenvolvimento que a gente tem que ter mais sustentável e elaborando a partir das possibilidades de fato. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço. Abraço. Olá.